Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema será o projeto de lei dos deputados Jânio Mendes, Luiz Martins e Tiago Pampolha, que está licenciado. E o tema é racismo no futebol. Para debatermos este assunto, temos as presenças do deputado Jânio Mendes. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Rui. É um prazer estar aqui hoje na companhia do seu Bi, para poder discutir esse assunto que é um tema importante e atual. Com racismo certeza. No futebol. É verdade. E também temos a presença do ex-atleta de atletismo e agora professor de educação física, seu Bi Rodrigues. Seu Bi, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Nós agradecemos a oportunidade. Deputado, muito bom. E o tema maravilhoso. Com certeza. Bem, racismo é crime. De acordo com a Lei Federal 7.716 de 89. Aqui na LERJ temos um projeto de lei 2815 de 2014 que trata do tema. Os clubes de futebol, este assunto racismo. Vou começar com o senhor, o deputado Luiz Martins e o deputado Tiago Pampolha, que está licenciado porque é secretário aqui no Rio de Janeiro, secretário de Esportes. Os senhores se juntaram, debateram, trocaram ideias e tem esse projeto de lei, deputado Jânio Mendes. Olha, Rui, esse projeto de lei foi inspirado numa entrevista do goleiro Aranha, goleiro do Santos, Isso. que foi atingido duramente numa partida contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Ele deu uma entrevista quando ele falava que o racismo doía na alma. E falava ele do instante em que era agredido, ele ficou atordoado, desligou-se completamente da partida por um grande período de tempo. Pediu, inclusive, a um cinegrafista que buscasse cenas para depois identificar de onde partia a agressão, mas que não conseguia, porque logo em seguida vários torcedores passaram no coro a fazer sons de macaco. E isso o doeu muito e ele, em lágrimas, deu esse depoimento após a partida. Eu me lembro disso, deputado. A partir daí, a gente começou a rascunhar alguma coisa, aí convidei os deputados, os colegas Luiz Martins e Tiago, para que a gente pudesse aprimorar a ideia e apresentar o projeto que apresentamos. Que pune, o objetivo é punir o crime de racismo nos estádios. Racismo é crime, mas nós não temos, para os estádios de futebol, uma lei que venha punir no ato que aquele crime é praticado, é cometido. Né? O que faz, no caso, o goleiro Aranha logo em seguida? Iria a uma delegacia de polícia, registraria uma ocorrência e aquilo cai nas estatísticas. Né? Com o projeto de lei, a gente prevê, independente das leis que aí regulam o crime de racismo no Brasil, né? Por exemplo, a Lei K.O., que é de todos conhecida, e outras leis que vieram depois, o Estatuto da Igualdade Racial, especificamente para a partida de futebol, a gente prevê o estabelecimento de uma multa para o agressor, não identificado o agressor, no caso daquela agressão coletiva, para o clube. Por que para o clube? Porque o que leva o torcedor ao futebol, né? O crime de racismo, o racismo é uma patologia social. E o que leva à prática no estádio de futebol é a grande paixão que é o futebol, paixão pelo clube que leva o torcedor. Então, você aplicar uma punição ao clube é você fazer com que o torcedor pense duas vezes antes de, na emoção extrema, levar àquela atitude agressiva, criminosa. Né? Então, a gente prevê essa punição. Até mesmo a suspensão, no caso extremo, de uma partida de futebol. Por que dá essa autoridade ao árbitro para suspender uma partida de futebol? Você tem, por exemplo, como o Aranha colocou, toda vez que a bola foi em direção à área, começassem os gritos, as agressões, a injúria racial, ele não tinha condições de continuar a partida. Sim, porque fica abalado psicologicamente. Lógico. Então é a mesma coisa de se começar a tirar o objeto em campo. O que o juiz faz? Para o jogo. Para o jogo. Mas o senhor sabe que tem a orientação da FIFA e da Confederação Sul-Americana, seu Bi também, que recentemente o Brasil jogando em Manaus,
Seleção brasileira, recentemente, jogando lá pelas eliminatórias, houve homofobia. E o árbitro parou o jogo. Foi relatado. A Confederação Sul-Americana puniu a CBF pelos atos da torcida manauara, pelos atos da torcida de Manaus, por crime de homofobia. Então esse projeto de lei, que é do senhor, do Tiago Pampolha, e também do Luiz Martins, é excelente, porque vem a corroborar com aquilo que já se tem na justiça desportiva. Na justiça desportiva. Então, é essa a ideia, é esse o objetivo. O que a gente não quer que as partidas de futebol sejam paralisadas, sejam interrompidas. A gente não quer que as multas sejam aplicadas. O que a gente quer é estabelecer uma punição para evitar a prática do crime de racismo, que está cada vez mais recorrente no futebol. Infelizmente, a sociedade ela não evolui. Ela tem involuído. Ela tem evoluído nos últimos tempos. É verdade. Estimuladas por autoridades públicas. Até em muitas das vezes. Né? Mas essa é uma realidade que precisa ser transformada. Seu Bi, você é um ex-atleta da modalidade de atletismo. É professor universitário, formado, inclusive, também em economia. Sim. E eu pergunto a você, daquela época em que você foi atleta, na modalidade do atletismo até hoje, você sentia na pele, chegou a sentir no atletismo? O racismo está disseminado na sociedade de uma maneira geral. Não é só o futebol, mas se nós olharmos todos os campos da atividade humana, o racismo vem, principalmente com o negro brasileiro, há muitos anos. O próprio atletismo traz isso. Começa no Vasco da Gama, foi o primeiro clube a abrigar a possibilidade do negro participar. Quem eram os atletas de atletismo negros do Fluminense? Então, e quem são as pessoas negras nas posições de elite? Então, há todo um preconceito, toda a imposição social que não permite esse desenvolvimento, não dando oportunidade. E aí, esse nível cultural cada vez mais baixo permite o quê? Que venha no futebol a ter essa grande soma de ações de situações raciais. Né? Eu vejo que, parabenizo até aqui a Assembleia, através do deputado, né, e a presença dele, por esse movimento, mas acho que ele tem que ser mais abrangente. Ele precisa atingir todas as situações da sociedade, fazendo com que, culturalmente, isso desapareça. Porque é uma cultura já intrínseca à sociedade. Qualquer pessoa passa, quando um negro vai a algum acesso, a alguma situação, é como se ele fosse exclusivo, é aquele pode, os outros não podem. Entendeu? Então acho que aí, quantos negros tem aqui na Assembleia? Eu sou um. Não, ótimo, ótimo, ótimo. O senhor assumir a negritude. Assumir a negritude. Porque eu acho que aí é importante, sabe? Sou portador do traço falsêmico. Não, isso aqui é importante. Não sou negro. Entendeu? 100%. É o nosso caso também. E eu parabenizo porque esse assunto tem que ser muito discutido. Debatido. Discutido em todos os níveis. Claro. Debatido, discutido. Propostas devem trazer a sociedade para complementar essa lei que está sendo colocada, esse projeto de lei que está sendo colocado, mas na modalidade, de uma maneira geral, ela não aparece, porque é muito velado. O racismo brasileiro é velado. Se você tem possibilidade, se você tem posses, você não é negro. Você vai a um restaurante, mas você parou com o teu Camaro lá fora, as portas se abrem. Mas vai você, da mesma maneira que vai uma outra pessoa, a pessoa está sendo excluída. Né? Lamentavelmente. E é uma verdade isso, deputado. O seu Bi, deputado, tocou no Vasco. O Vasco teve uma referência no atletismo, a nível nacional e a nível mundial, que foi o Ademar Ferreira da Silva. Mas no futebol, em 1923, foi o clube que abriu as portas para os atletas negros e para os brancos pobres, operários. Porque Fluminense, Botafogo, América e o próprio Flamengo, que é tido como time de massa, clube da massa hoje, naquela época lá atrás não era. Não era. Era um clube de elite. E o Vasco rompeu com a Liga Metropolitana, através do presidente Prestes, que o Vasco tinha, era um industrial riquíssimo, que não precisava disso.
E ele disse o seguinte: não, no meu clube, que é o Vasco, que eu sou presidente, o Vasco vai ter atletas negros, sim. E tinha 17. E não só atletas negros, eu quero também os brancos pobres, operários. Porque ele via nos campos, naquela época que não tinha prédios e tudo, eram apenas casas, né? Digamos assim, aquela várzea e tudo mais, em todo o Rio de Janeiro, ele via que as pessoas jogavam bola, principalmente os negros, um fôlego e tudo mais, e os brancos pobres, porque trabalhavam, mas tinham um momento de lazer, e chamou para o Vasco. E os clubes não queriam, Fluminense, Botafogo, América, Flamengo não queriam. O Vasco rompeu, aí caiu para a segunda divisão. Daí, os camisas negras, que é a camisa preta, negra do Vasco, em homenagem aos atletas negros. Em São Januário, seu Bi e deputado Jânio Mendes, na administração do Roberto Dinamite, que foi parlamentar aqui na Alerj, em várias partes do muro de São Januário, que circunda o estádio, tem as mãos negras, simbolizando aqueles atletas negros e brancos, pobres e operários, daquela época em que o Vasco foi campeão e subiu dentro de campo da segunda para a primeira divisão, deputado Jânio. Então, o Vasco foi o primeiro clube a abrigar o atleta negro. Essa é a página mais rica do futebol carioca e pertence ao Vasco da Gama. Do Brasil. Então, como tricolor, eu reconheço isso. Né? Como tricolor, eu reconheço isso. É uma rica história que o Vasco da Gama tem, de fundamental importância para o futebol brasileiro, mas, acima de tudo, para essa luta. Né? É a luta de todos. É uma luta de todos. Sim. Tá? E quero dizer que no projeto as multas vão para o fundo, um fundo estadual de combate ao racismo que a lei propõe que seja criado. Porque, como o seu Bi vem da área da educação, tudo passa pelo processo educativo. Claro, da escola lá de baixo, do CA, da classe de alfabetização. Então, quando hoje a gente chega a essa conclusão que a sociedade não evoluiu, ao contrário, involuiu nessa matéria, nós estamos reconhecendo uma necessidade de buscar recursos e investir na educação. Seu Bi, tem um minutinho para o intervalo. Queria que você, em rápidas palavras, falasse daquele momento que o Vasco brigou, aí foi para a segunda divisão, aí teve os atletas negros e brancos pobres e voltou por cima. E depois foi aceito. É claro, porque isso traz um movimento, leva as pessoas à consciência. E essa consciência começa a ser disseminada. Então, sai o grupo do Vasco, vai para o Flamengo, dissemina no Fluminense. Eu tive um grande parceiro, o professor Gerson Martins, né, negro, na equipe do Fluminense, né, Thales e outros. Modificou a sociedade, passa a dar oportunidade, passa a discutir as situações. E essa discussão da associação leva o quê? Possibilita uma educação diferenciada, onde a igualdade se instala e todos vivem de uma maneira muito mais harmônica. O esporte tem essa grande vertente. Ela não é só social, ela é cultural, ela é social, ela é econômica, mas ela é, acima de tudo, educativa. Com certeza. Deputado, já a gente vai voltar no tema também, o seu Bi, porque agora a gente vai para o intervalo sobre este tema que é muito importante, o projeto de lei dos deputados Jânio Mendes, que está aqui ao meu lado, nos estúdios da TV Alerj, Tiago Pampolha e também do Luiz Martins sobre racismo no futebol. E o seu Bi Rodrigues, que também está com a gente aqui. Já a gente volta no Arena Esportiva.